Muito bem, estamos novamente para mais uma sessão de estudos do livro dos médiuns. Hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Nós estamos agora, dentro da segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 12, da pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia. Então, vamos entender o que esses nomes um pouco diferentes do que a gente está acostumado a falar, né, representam. Então, Kardec começa dizendo no item 146, a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Então, a gente já fala, caramba, mas não precisa do médium, da mão do médium, e é isso que ele fala, difere da psicografia. Por esta, né, a psicografia, ser a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, a psicografia é muito conhecida. Vamos dar um exemplo, né? Chico Xavier, escrevendo livros. Aquilo que ele faz, né, aquele tipo de mediunidade é a psicografia. A psicografia, o espírito transmite a ideia através da mão do médium, né? Então, a mão e o médium, naturalmente, né, são os intermediários para que se produza a escrita. No caso da pneumatografia, a escrita não depende de mão de médium nenhum. Ela acontece a revelia da mão do médium. Não quer dizer que não precise do médium. Precisa. Vamos lembrar sempre que uma manifestação, um fenômeno espiritual, ele depende do médium, depende da vontade do espírito, do médium e da permissão. Então, tem que ter o médium. É um dos fatores, é um dos ingredientes para fechar essa conta, né? Então, não há como negar que o fenômeno da escrita direta é um dos mais extraordinários do espiritismo. Então, é alguma coisa surpreendente, né? Porque sai um bilhete, né, escrito num lugar fechado, numa gaveta, por exemplo, e ali tem um bilhete, tem uma mensagem, e não foi ninguém que escreveu, ninguém encarnado, né, aparece ali. Mas, por muito anormal que pareça, à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. Então, Kardec, ele percebeu isso aí, ele estudou isso, ele evidenciou isso, e ele fala, é incontestável. Isso acontece, por mais anormal que seja. Então, quando a pessoa fala, mas como é que pode acontecer isso? Pode, existe, é possível. A teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, então ela é necessária, a teoria, né, ou seja, a explicação, né, talvez se faça mais necessária ainda neste caso que, sem dúvida, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural até que se compreenda seu princípio. Então, tudo que a gente não entende à primeira vista é sobrenatural. Está além do que a natureza, aquilo que é natural, possa explicar. Então, quando a gente sabe do que se trata, entende o que está acontecendo, compreendendo o princípio, como ele fala aqui, deixa de ser sobrenatural, passa a ser algo normal. Vocês imaginem um alto-falante, se fosse possível levar 500 anos atrás no tempo, né, e ter um sistema que falasse um alto-falante, né? Aquilo era coisa do, sei lá, coisa do demônio, coisa sobrenatural, coisa, enfim, não tinha explicação. Hoje qualquer um de nós olha para um rádio, uma caixa de som, um alto-falante e a voz sai de lá e a gente entende que aquilo é uma forma de ampliar o som, ampliar o som de uma música, de uma voz, de uma mensagem, né, de uma fala. Então, para a gente é normal. Então, no passado, se fosse apresentado do nada, como se fosse possível, né? Só fazendo uma exemplificação aí, seria algo sobrenatural. E não é. É perfeitamente normal.
Então, da primeira vez que esse fenômeno se produziu, a impressão que causou, né, a impressão dominante que deixou foi a da dúvida. Espera aí, será que alguém não colocou esse papel escrito aí antes? Será que alguém não fez alguma falcatrua? Aos que o presenciaram, logo veio a ideia de uma fraude. Então, é interessante, quando a gente começa a pegar todos os fenômenos que aconteceram ao longo da codificação, quando Kardec começou a trabalhar, desde que ele começou a trabalhar, até quando ele finalizou, até quando ele desencarnou, ele trabalhava com tudo aquilo lá, foi um crescente de evolução e também de tipos diferentes de manifestações, para que ele pudesse compor tudo isso e dizer, olha, tudo isso aqui é possível. Todos esses fenômenos são algo que a gente pode esclarecer, que a gente pode explicar. Não tem nada de anormal isso aí. Mas ele foi estudando cada um. Então, foi uma enxurrada de tipos de mediunidade. Hoje, a gente, talvez esporadicamente, aconteça um caso aí, o outro, né? Que a gente possa ler num livro, numa obra mediúnica, né? Numa obra espírita. Mas, se não, não se ouve falar da pneumatografia, né? Os bilhetes aparecerem escritos do nada, né? Está lá guardado e vem uma mensagem para alguém. É possível? É. Mas está acontecendo? Não está acontecendo. Não com a frequência com a evidência, né? Frequência, porque algumas vezes, um mínimo de vezes aconteceu para que Kardec pudesse catalogar esse tipo de mediunidade. Se no futuro vai ser importante, vai ser interessante, vai ser necessário, nós não sabemos. Mas o fato que é um tipo de mediunidade, é um tipo de manifestação dos espíritos que é possível, que pode acontecer. E que ninguém se ache assim, nossa, aconteceu isso aí agora, né? Não, isso aí vai lá no livro dos espíritos, ou desculpa, no livro dos médiuns, e ali a gente vai perceber que é possível, que isso já existiu, que já foi evidenciado, já foi relatado nas obras de Kardec. Mas todo mundo conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao fim de algum tempo. É interessante essas tintas simpáticas, né? Eu me lembro quando era moleque, assim, a gente tinha aquelas brincadeiras de detetive e tal. Eu nem me lembro qual que era o qual que era o composto que a gente escrevia, e a tinta era invisível, a gente escrevia. Depois pegava suco de limão, espremia, né? Deixava no sol, né? Naturalmente para secar, aí aparecia a escrita que foi feita invisível. Você tinha que passar o ferro quente. Também tenho com limão, e passar ferro quente, esse tipo de coisa, que essas tintas simpáticas, né? Então, mas eram truques, eram coisas que a química, ela esclarece. E não é feito por espírito coisa nenhuma, é por encarnado mesmo, né? Então, faz lá e pronto. Então, ele dizia, olha, todo mundo conhece a ação dessas tintas, né? Que são invisíveis e aparecem ao final de algum tempo, pois podia ser que alguém tivesse abusado da boa-fé dos assistentes por esse meio, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Então, alguém já pôs lá, e com um determinado tempo, mas isso é um truque, né? Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos financeiros, seja apenas por orgulho e para fazer acreditar nas suas capacidades, têm empregado truques. Então, isso é possível. O truque para fazer isso podia acontecer, né? Entretanto, do fato que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluirmos pela sua inexistência. Então, tudo que pode ser feito, uma falcatrua, né, e está acontecendo em paralelo alguma coisa, não quer dizer que, porque existe falcatrua, não possa existir algo que realmente aconteça, de verdade, né? Nesses últimos tempos, e Kardec está falando daqueles tempos, tá? Não se tem encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão?
A pessoa finge que está num transe mediúnico e começa a falar algumas coisas, e aí as pessoas acham que que é de verdade, que está acontecendo, né? Mas por que esse processo de enganação se tenha exibido em todas as feiras? Deveríamos concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Então, se tem alguém se passando por sonâmbulo, será que não pode existir também sonâmbulo de verdade? E aí ele vai até usando um exemplo, utilizando vinho, né? Por que certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro? Então, aquilo que pode ser fraude, pode ter também a verdade, né? Uma manifestação verdadeira. O mesmo sucede com a escrita direta. Aliás, as precauções a serem tomadas para garantir, na realidade do fato, eram bem simples e fáceis, e, graças a essas precauções, hoje ele já não pode ser objeto da mais ligeira dúvida. Como é que eles faziam isso? Pegavam uma gaveta com chave, pegavam um papel, aquele papel, os assistentes colocavam as iniciais deles, papel em branco, dobravam, colocavam dentro da gaveta, fechavam, tudo sob a avaliação dos assistentes, das pessoas, dos participantes. Fechavam a chave, um ficava com a chave, e faziam a reunião toda, né? E aí, ao final da reunião, abria a gaveta, tinha uma mensagem escrita. Então, é isso que ele fala, né? Que para garantir a realidade do fato, né? Tem medidas muito fáceis de tomar para que isso não deixe dúvida, né? Ainda seguindo sobre esse tema, né, da pneumatografia, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, então, os espíritos podem escrever sem a utilização da mão do intermediário. Não é sem intermediário, sem o médium. Tá? Então, a gente tem que entender bem isso para que não tenha confusão, para que não dê margem a gente pensar que, então, o espírito pode fazer ele pode manifestar ele pode se manifestar longe do médium, mas algum médium serviu de intermediário para ele, serviu para fornecer o material necessário, e nesse caso é o ectoplasma, né, para que pudesse ocorrer a manifestação. Pode estar a quilômetros de distância, e muitos, né, mas ele precisou do médium, tá? Então, naquele local onde está ocorrendo o fenômeno, pode não ter nenhum médium, mas em algum lugar ele buscou ajuda, né, de um médium. Utilizou um médium como ferramenta, né, que doou o material necessário. Então, já que tem essa possibilidade, né, de não utilizar a mão, né, o intermediário, é atributo do espírito. Uma vez que os espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, que é isso mesmo, né? O espírito sempre existiu. Sejam atrasados, sejam adiantados, inferiores, não, imperfeitos, né? Ou espíritos evoluídos, tal. Sempre, todo lugar teve, todo lugar tem. Eles povoam o universo, nós povoamos o universo. Nesse momento a gente está encarnado, mas uma vez liberto, a gente pode até que se deslocar um pouquinho. Talvez não longe desse mundo, porque a gente ainda tem assim uma atração muito grande por ele, né? Estamos aqui meio que ancorados nele, né? Mas à medida que a gente possa ter essa liberdade, a gente pode se espalhando por aí, né? Então, desde sempre, os espíritos, né, estiveram, né? Então, sempre existiam desde todos os tempos, e que em todos os tempos se tem produzido diversos fenômenos que conhecemos. Igualmente o da escrita direta há de ter sido operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Então, pode ter acontecido, pode não ter relatos, mas pode ter acontecido. Mas tem um relato, né, que ele fala a seguir, né? Desse modo é que se pode explicar
o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Isso aí se encontra no livro de Daniel, na Bíblia, né? Capítulo 5, que se materializou uma mão e escreveu uma mensagem para esse rei, né? O rei Baltazar, rei da Babilônia. A Idade Média, tão farta em prodígios ocultos, realmente tinha, só que tinha um meio, a turma punha fogo no feiticeiro que estava, no médium, na verdade, né? Mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. E é possível que, na teoria das modificações, como os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 3, se encontra o fundamento da crença na transmutação dos metais. Falta capítulo 8º, desculpa, a Marinha está sempre comparando com outro livro aqui, né, e me orientando. Então, onde está escrito aqui capítulo 3, na verdade, resolvido. Obrigado, Marinha. Realmente ela deseja que seja fiel mesmo, né, porque então, se alguém quiser buscar no capítulo 8º, nós estamos no capítulo 12º, tá? Então, volta um pouco e aí a gente vai ver o fundamento aí da crença da transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de popularizadas as manifestações espíritas, ou seja, só depois do advento do espiritismo, só depois de Kardec, foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Antes, era algo maravilhoso, era algo sobrenatural, era algo que não tinha explicação. Mas, à medida que foi se popularizando esse conhecimento sobre as manifestações espíritas, aí então foi que se entendeu melhor isso. Ao que parece, o primeiro em Paris a torná-la conhecida nesses últimos anos foi o Barão de Guldenstub, deve ser esse o nome, né? Não falo alemão, né? Então, mas essa pessoa, ele era um médium de escrita direta, né? Da pneumatografia. E é interessante que ele vai contar aqui que ele popularizou tudo isso e ele não tem interesse nenhum sobre isso. Então, era incontestável, porque ele fazia acontecer e ele não tinha nada. Ele era um cara de prestígio, de projeção, que tinha bens materiais. Então, por que ele faria aquilo? Normalmente as pessoas fazem, como a gente viu um pouquinho mais anteriormente, fazem por questões financeiras, querem ganhar alguma coisa com isso, né? Então, nesse caso, esse barão, né, ele publicou uma obra com um grande número de cópias das escritas que obteve. Então, ele obteve as escritas e ele publicou. E Allan Kardec faz uma observação. O nome da obra era A Realidade dos Espíritos e de suas manifestações, demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo Barão de Guldenstub. Então, tinha impressões, 15 estampas, tinha 93 desenhos, né, facsímiles, né? Então, Kardec colocou isso também para ver se alguém consegue ter essa obra, vai lá, busca e vê uma evidência, né? E outra, o fenômeno já era conhecido na América, já fazia algum tempo. A posição social do barão, sua independência e a consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastam toda suspeita de fraude intencional, pois não havia nenhum motivo de interesse a que ele obedecesse. Ele escreveu porque quis, porque queria tornar público aquilo que ele teve como experiência. Ele não queria nada com isso, né? Quando muito, o que se poderia supor
é que seria vítima de uma ilusão. A isso, porém, um fato responde peremptoriamente: o de outras pessoas terem obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça e qualquer causa de erro. Então, ele pode ter sido realmente vítima de ilusão, né? Mas ele sim, mas havia muitas outras pessoas que fizeram isso de forma assim, a toda prova, para que não houvesse essa nenhuma dúvida que aquilo acontecia, né? A questão, o item 148, bom, esses itens é para que a gente possa melhor localizar, tá? É uma cronologia, né? Não é bem cronologia, é uma sequência, né? Para que a gente possa ver lá no item cento e pouco, como ele já fala, volta lá para a gente poder se situar, né? Já que se colocar página tal, dependendo da edição, muda tudo, né? Então, o item 148, né, o parágrafo, o item. Em geral, como a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, a escrita direta é obtida por meio da concentração, da prece e da evocação. Então, as pessoas estão lá pedindo em prece, naquele momento concentradas, né, pedindo para que aquele espírito se manifeste, ou determinado espírito se manifeste, e aguardam, né? E ali acontece, segundo toda os critérios, né? Agora, isso é interessante. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas, ou imagens de personagens evocadas. A gente vê muito isso em filme de terror, né? Parece escrito alguma coisa, né? Se alguém se lembra do filme Ghost, né? Então havia no espelho lá, escrito, né, no vapor lá, alguma coisa escrito "Boo", né? Que era para assustar a pessoa lá que o espírito queria assustar, né? O personagem principal lá. Então, era escrito ali, né, como se fosse com o dedo ali escrito, né? Então, tanto nos filmes, né, mas teve que vir de algum lugar, né, esse conhecimento, mas em lugares ermos aí estava escrito nas imagens, nas igrejas, sobre túmulos, tal, enfim, né? Mas é evidente que o local não exerce nenhuma influência. Isso que é interessante. O local é o de menos, exceto permitir maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porque está provado que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, acessório que é túmulo, estátua, tudo isso, tá? E pode ocorrer, então, nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária mediunidade. Por que foi sublinhado? Nós sublinhamos, tá? Para lembrar que tem que ter um médium, e o médium que possa oferecer os recursos, ou seja, a mediunidade específica para esse fenômeno. Então, o que a gente pode perceber através dessa frase aí? É que para todo tipo de mediunidade, quer dizer, desculpa, para todo tipo de manifestação mediúnica, tem que ter o médium que tenha condição de oferecer para o espírito aquilo que ele precisa para que ocorra. Por exemplo, um médium psicofônico. O que é isso? O espírito fala através do médium. Aí tem lá, numa reunião, tem um médium que é psicógrafo, só psicógrafo. O espírito não consegue falar através dele, consegue escrever, mas não consegue falar. E vice-versa, né? O espírito quer escrever, mas não tem, só tem um psicofônico, né? Médium psicofônico, então ele fala através do médium, havendo necessidade, havendo possibilidade, havendo recurso, enfim, as condições, né? Então, para cada tipo de
manifestação tem que ter o médium que corresponda. Agora, tem médiuns que têm mais de um tipo de mediunidade. Alguns que a gente conhece, que já ouviu falar, por exemplo, Chico Xavier, ele não era só psicógrafo, né? Ele não só escrevia, ou seja, os espíritos escreviam através dele, mas ele era psicofônico, ele era médium de materialização, era sonambúlico, ou de desdobramento, né? Enfim, tinha uma série de mediunidades, de cura. Então, uma série de mediunidades numa única pessoa. Mas pode ter alguém que tenha só um tipo de mediunidade, um tipo específico. Então, qualquer que seja o que o médium possa oferecer, o espírito tem que ter as condições para que possa se manifestar, para que o fenômeno espírita se manifeste. Então, que entre esses se encontre quem possua a necessária mediunidade. Nesse caso, que mediunidade necessária que é? Essa que possa oferecer a escrita direta, que possa dar as condições para o espírito escrever. Então hoje não deve ter muito. Pode até ter um monte de gente aí que tem esse tipo de mediunidade, mas precisa ver o interesse dos espíritos por isso. É interessante? Por que alguém escreveria? Quando tem outras formas de se manifestar, né? A princípio, julgou-se ser preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. Então, fechava a gaveta e colocava papel dobrado e um lápis, né? O fato, então, podia ser explicado até um certo ponto. Tinha papel, tinha lápis, o espírito deu um jeito lá e escreveu, né? É sabido que os espíritos produzem um movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Então, essa movimentação de objetos podia movimentar o lápis. Um papel ali, o lápis se movimentando, pronto, né? Mas nem espaço tinha, porque às vezes a gaveta era bem baixinha mesmo, né? Logo, bem podiam tomar também do lápis e servir-se dele para traçar as letras, né? Que foi o que a gente falou. Visto que o impulsionavam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc., podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava o pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao fim de alguns minutos, se achassem letras grafadas nele. Algumas letras, ou uma mensagem. O lápis se tornou desnecessário. Aí tiraram o lápis da gaveta e vinha a mensagem, escrita a lápis, ou a caneta, uma tinta, o que fosse lá. Aí a explicação que Kardec vai dar, né? Só que antes ele coloca como problema. E agora, né? Aqui o fenômeno muda completamente de aspecto, porque não tem lápis e papel, tem só papel, e nos leva a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ser sido traçadas com uma substância qualquer, e sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. Então, o espírito ofereceu aquilo, ele trouxe aquilo, ele materializou aquilo, ele deu um jeito de escrever, já que não tinha papel, já que não tinha o lápis, ou a caneta, ou o pincel com tinta, que fosse. De onde que ele tirou, né? Então, aí que estava o problema. E aí que Kardec se debruça sobre isso para poder entender. E, claro, com a ajuda dos espíritos, perguntando sobre isso. Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8º, os itens 127 e 128, encontrará completa a teoria do fenômeno. Então, se a gente voltar lá, a gente vai ver. Vai lembrar até da caixinha de rapé, né, que a gente já estudou. Então, volta lá um pouco, ele está sugerindo. Vai lá no capítulo 8º, né, e nos itens 127 e 128. Para escrever dessa maneira,
o espírito não se serve das nossas substâncias. Não é o lápis que está ali, nem dos nossos, o grafite, né, que está no lápis, nem dos nossos instrumentos, o lápis, ou a caneta, o pincel, né? Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os materiais necessários para isso do elemento primitivo universal, fluido cósmico universal, que ele não estava chamando desse nome ainda, né? Que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Então, é o espírito trabalhando essa matéria que está presente em todos os lugares, inclusive dentro daquela gaveta, e ele transforma em algo que vá imprimir aquele papel. Portanto, é possível para ele fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, o lápis preto, e até caracteres tipográficos, como se fosse feito numa tipografia, bastante resistentes para darem relevo à tinta, conforme temos tido ensejo de verificar. A filha de agora vem a médium aí, tá? A filha de um senhor que conhecemos, uma menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância igual ao pastel, igual essa tinta de pintura. Então, era médium que estava. Então, ela conseguia, os espíritos escreviam através dela, essa escrita independente, né, do médium, né, da mão do médium, não do médium, da mão do médium, né, a pneumatografia. Então, se utilizava dessa menina para poder escrever. Espero que esteja tudo bem, porque eu estou avançando aí, tá? Quem sabe a gente já está terminando a pneumatografia ou escrita direta, para depois entrar na pneumatofonia, né? Então, o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, aquele que a gente falou lá da caixinha de rapé, né? Descrito no capítulo 7, no número 116, que a mulher que estava lá doente, né? Ela via um cara sentado com a caixinha de rapé, cheirando, né? E sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para averiguarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo no mundo invisível. Então, conhecendo esse mecanismo, como ele funciona, tem vários tipos de manifestações que podem ser explicados através desse estudo, desse conhecimento, né? Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair uma luz. Então, a tabaqueira lá, ou a caixinha lá. Basta observar, caixinha de rapé, basta observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que não se limitem a observar efeitos sem procurarem as suas causas. Então, ele está convidando todos nós, avaliem, vamos lá, vamos estudar isso aí, vamos procurar ver a causa do que está acontecendo. Vamos na fonte, né? E não observar os efeitos, só o que está acontecendo. Isso aí é muito, muito importante, olha, que é a fé raciocinada que ele fala. Se a nossa fé se fortalece dia para dia, é porque compreendemos. Olha só, a fé é baseada na compreensão, na razão, a fé raciocinada. Como tem coisa assim nos textos, é impressionante, a gente vai estudando, por isso a importância do estudo. A gente consegue ler uma frase, quando está lendo, você lê e pode passar por cima, sem estar percebendo aquilo que realmente ela quer dizer. Então, aqui ele está dando a mensagem de novo, olha, passa pelo crivo da razão, fortaleça a sua fé na razão. É a fé raciocinada, né? Então, tratem de compreender se quiserem fazer seguidores sérios. Ah, quer ser um espírita sério? Procura compreender. Não seja supersticioso, não seja assim, mistificador. Mistificador não é o cara que está mistificando, mas assim, aceitar a mistificação, até provocar a mistificação. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas.
o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Então, é saber até onde é a superstição e onde começa a verdade, e vice-versa. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi a comprovação material de um fato sério. Aquilo era sério. A intervenção de um poder oculto, um ser espiritual, imaterial, porque não tem a matéria, né? Que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Então, essa é mais uma forma daquele ser que já não pertence mais ao mundo. Não é que não pertence mais, que não esteve aqui e quis dizer, olha, eu já estive aí. Eu sou um de vocês, só que sem o corpo material. Então, esse é mais um recurso de manifestação. Então, Kardec deixa claro isso aí, tá vendo? É mais um. Por isso que a gente está estudando, por isso que nós estamos falando nisso. Ainda que hoje a gente não tenha isso no nosso dia a dia, mas nós sabemos que um dia teve. E isso foi lá no começo, né? Foi uma outra forma dos espíritos se manifestarem, dos espíritos se comunicarem. Todavia, raramente são extensas as comunicações que se obtêm. São extensas as comunicações que se obtêm por essa forma. Em geral, espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições, e às vezes a sinais ininteligíveis. Pode ser que aconteça isso também, né? Vai lá uns rabiscos, né? Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas ainda, se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Então, tem uma característica, é isso, é um pouquinho mais breve, né, do que as psicografias. Agora vem a pneumatofonia. São 3 slides, né, apesar de ter uma observação da Revista Espírita aqui, que é bastante sucinto, né? Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. Então, do nada, vem um grito. Imagina, é para sair correndo, né? A gente está distraído e tal, e de repente vem um grito, um som, né? Um nome, né? Um chamado, um som de um tiro. A esse fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Então, também vem do nada, assim como a escrita aparentemente veio do nada ali, né? Veio do ar. Né? Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando vivos. E aí tem esse caso que ele fala da história da aparição da Mademoiselle Clarion. Né? A gente encontra isso na Revista Espírita, do ano de 1858. Em poucas palavras, essa senhorita, Clarion, ela tinha 22, 23 anos, e ela era uma cantora lírica, e era muito bonita. E ela tinha um admirador que vivia fazendo até propostas para ela, né, de união e tudo, e ficava perturbando. E ela chegou um momento que ela falou, não quero mais, né? E pronto, rompeu com ele lá, né? Até essa amizade, porque estava ficando uma coisa muito incisiva, muito, né, sufocante para ela. E aí, uns 2 anos e meio depois, ela soube que ele desencarnou. E as últimas palavras dela, e depois ela soube através da pessoa que acompanhava ele, ele falou, ela não me quer, eu vou perseguir ela até mesmo depois de morto.
Então, todo dia, às 11 da noite, né, em algumas ocasiões, em alguns lugares, ela escutava um grito. No começo, quase que ela morreu de medo, né? Mas depois ela foi meio que, não se acostumando, mas ela sabia que aquilo era inofensivo, mas assustava as pessoas. E ela deixou um relato sobre isso. Que, então, no começo foram gritos, depois foram palmas, depois foram cantos, e vinha do nada. Teve tiros também, e as pessoas ficavam até de tocaia para saber quem que ia atirar, né? E vinham até o clarão do da pólvora, né, no momento do tiro, mas não localizavam nada nem ninguém. E era sempre às 11 horas da noite. Então, aquilo foi... Porque tinha a ver também com o horário que ela se encontraria com ele caso ela aceitasse o convite, que ela falou, não vou e pronto. E aí foi quando ele desencarnou, né, muito próximo desse horário, e aí às 11 horas era o horário do susto, às 23 horas, na verdade. Então, esse é o caso relatado na Revista Espírita. Inclusive, Kardec fala, olha, foi relatado esse caso, né, que pode ter sido da mente dela, né, ela pode ter criado tudo isso, mas que conhecedores que são, né, que Kardec conheceu, estudou tudo, conhecedor da possibilidade da pneumatofonia, então, era possível, porque ela escreveu aos 60 anos, né, o que aconteceu, deixou um relato, né, antes de desencarnar, que tinha acontecido aos 20 e poucos anos de idade. E tinha testemunha, ela dava nome de testemunha no relato. Entretanto, devemos nos preservar de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Né? Aqui minha orelha, estou escutando, estão falando de mim. Né? Então, ele está falando, evita tudo isso, limpa tudo isso, deixa de lado, zumbido, ou qualquer tipo de coisa. Né? Aliás, esses zunidos não têm nenhuma significação, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Então, quando vem esse som, ele vem de forma clara, seja na mente de quem está ouvindo, seja no som que aconteceu, como da Mademoiselle Clarion, né? Que escutava, e as pessoas que estavam perto dela escutavam, e se assustavam. Tudo. Então, era um ruído para todo mundo ouvir. Ou então, um ruído que só vinha na cabeça. Quem de nós já não... Quer dizer, a maioria de nós, talvez, melhor falando, né? Já ouviu chamar o nome, né? E a gente vira para ver o que é, chama o nome. Mas está aqui na cabeça dele, ninguém mais escutou, só a gente que escutou. Só nós escutamos. Né? Podemos estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Então, só aquilo que realmente tem fundamento, que tem algo assim que venha de uma fonte de inteligência, que é. Eu estar escutando zumbido o tempo todo porque eu tenho um problema auditivo, não significa nada. Não é um espírito que está fazendo um zumbido no meu ouvido. Né? Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem produtos de causas fortuitas. Então, de novo, passa tudo pela peneira, né? E, finalmente, né, acontece frequentemente quando nos achamos meio adormecidos, ouvirmos de modo distinto palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Se bem, em alguns casos, possa haver aí realmente uma manifestação, esse fenômeno não apresenta nada de bastante positivo para que também possa ser atribuído a uma causa semelhante a que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, capítulo 6º, item número 111 e seguintes. Então, é voltar no capítulo 6º do Livro dos Médiuns e a gente vai se lembrar do que se trata. Ademais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta.
No entanto, o mesmo não acontece quando se está inteiramente acordado, porque então, se há um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Mas é possível isso? É possível. Primeiro ponto é não ter receio, não ter medo. Está vendo o espírito, está imaginando, está escutando, mentalmente conversa e aí analisa. Né? Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo de material as palavras, ainda que sejam claramente perceptíveis. É aquela frase, é aquilo que alguém chamou, né, a gente. Então, vem claramente frase, palavras, nomes. Né? Outras são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Então, a gente ouve produzindo o som, produzindo a voz, produzindo a fala, aqui do lado, e não tem ninguém. De um modo ou de outro, seja na cabeça da gente, seja fora dela, né? O fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. De novo, lembrando que tem que ter autorização para isso. Por isso que a gente não está escutando o tempo todo a espírito falar, né? Está falando com a gente aí, está gritando, está, enfim, interferindo na nossa vida. As interferências, cada vez mais e mais, são mais inteligentes e propositais, e não para atazanar nossa vida, a menos que seja uma obsessão, alguma coisa assim, né? Mas no nosso dia a dia, pessoas normais não ficam escutando voz. Não ficam, né? Então, agora, na próxima semana, nós vamos estar tratando da psicografia indireta, né? Que é utilizando as cestas e pranchetas, a psicografia direta, o manual, que é utilizando a mão, esse tipo de coisa aí. Tá bom? Uau, que correria, né? Mas pelo menos a gente englobou aí o capítulo todo e vamos conversar, né? A respeito. Fiquem à vontade para se manifestar. Agora. Luiz, eu não sei se foi uma alucinação, mas eu já escutei uma frase na minha mente. Eu estava quase adormecendo e eu tenho ela anotada até hoje. Como o sol que se levanta, a luz do clamor da humanidade ilumina toda a terra. Foi assim, veio como um bloco, tum, que na mesma hora que eu acordei e falei em voz alta, eu falei, vou anotar. Anotei, tem ela guardada até hoje. Bonito. Então, Dani, veja bem, acho que tem dois aspectos aí que a gente deve considerar. Primeiro, a explicação de Kardec. Tudo que nós estamos falando aqui é Kardec. Ninguém tá, eu não falo, se conta uma historinha outra, tem a ver aí com isso. E quando não é de Kardec, eu falo, olha, isso eu concluo, isso está na minha cabeça. Isso, né? Então, ele fala isso aí, que pode ser como não pode ser. Né? E aí tem que se analisar. E aí ver o teor. Você viu o teor, né, da coisa. Pode ser realmente você ouviu isso claramente e anotou, né? Pode ser até você própria, como espírito, manifestando alguma coisa que você teve alguma experiência, alguma coisa, né? E aí você repercutiu no seu cérebro, tá? Tem várias formas, mas muito provavelmente, baseado no que nós estamos estudando, seja justamente essa voz do nada, vai? Não tem um espírito ditando ali, não tem ninguém, não tem uma pessoa, não tem nada. Eu achei interessante, eu não tinha comentado isso, mas eu anoto tudo. De vez em quando vem uns blocos assim na minha cabeça. Que bom. Quem já teve... Eu acho que foi para você, Daniele, para algumas pessoas, devo ter enviado um link sobre a vida de Eurípides Barçanufo. E ele fazia às quartas-feiras o Evangelho.
lá no colégio Allan Kardec, né, que ele tinha fundado. Foi logo no começo que ele virou espírita. Então, toda quarta-feira ele fazia o evangelho. E tinha um fenômeno que acontecia na cidade de Sacramento, isso aí, uma cidadezinha do nada, que aquilo chamou a atenção dos moradores e aquilo atraiu alguns moradores a participar do evangelho. Era a amplificação da voz dele em toda a cidade, como se tivesse um alto-falante. Então, muito provavelmente, seja esse tipo de manifestação. Ele, como médium, tinha outros médiuns ali, promover, e os espíritos, naturalmente, com interesse de propagar aquilo, né, tornava-se como um serviço de alto-falante. Quem é do interior, há muito tempo atrás, lembra disso, que tinha o serviço de alto-falante. Não tinha muito rádio, né? E tinha o serviço pago lá. Aquilo era um inferno, né? Porque entrava na nossa casa aquilo lá sem que a gente quisesse, né? Então, era um serviço de alto-falante. A pessoa punha música, mas também punha propaganda, punha tudo. Parece essas marketing, telemarketing, né? Que ligam para a gente. Então, mas era um serviço, né? Que a gente lembra que então, toda a cidade ouvia, né? Ou pelo menos aquele pedaço da cidade ouvia, principalmente quando a cidade era pequena. Na cidade da minha esposa, sempre quando toca aquilo lá, é sempre que morreu alguém, né? Quando começa a música lá, fala, vamos ver quem que morreu agora, quem desencarnou. É até engraçado isso, mas é sempre, né? É a forma que tem de comunicar lá a comunidade, né? Uma cidade pequena. E então tinha isso, né? Que o evangelho no lar, o evangelho lá que ele fazia, desculpa, ele propagava para a cidade, né? E aí atraía as pessoas para ir lá, porque já que estava ouvindo tudo, chamou a atenção, ia lá e participava. Quem conhece Sacramento diz que até hoje perpetua o evangelho, né? Semanalmente, às quartas-feiras. Foi para mim, sim, Luiz, que você enviou, mas eu ainda não consegui assistir hoje. Vou assistir amanhã. Mas é muito bonito, né? Uma forma de chamar, né? De congregar as pessoas, né? Se utilizando da manifestação espírita, né? Sim, com certeza. Claro que hoje não tem mais isso, né? Aos quatro ventos lá, mas naquele momento, no início, para chamar atenção, sim, tinha. Era isso eu ia até perguntar. Não existe, não se tem notícia assim de fenômenos assim, mas hoje tem? Não tem. Olha, no passado tinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar que Jesus, quando ele falava para aquele público, para as multidões, vocês imaginam, uma pessoa falando, ele não gritava, porque para atingir todo mundo, né, precisava da tecnologia, né? Então um berro, né? A pessoa falava assim, tem gente que não precisa nem de alto-falante para falar, mas ele falava para as multidões e todos ouviam, e mais ainda, ouviam, porque aquilo era um caldeirão de pessoas que vinham de todo lugar, cheio de dialetos, de idiomas vários, ouviam claramente, onde estivesse, perto ou longe, e no idioma dele. Então, olha que coisa, porque só isso para explicar aquele monte de gente tão diversa que vinha de tantos lugares, iam lá em busca de ouvir ele, né? E recebiam a mensagem. Porque seria um grande desperdício, né? Todo mundo ir lá e ele só falando aramaico, que era o idioma que ele falava, né? Na época. Mas hoje em dia, nem precisa mais, né? A gente tem, pode ver, a gente está falando aqui para vários países, pelo menos dois, né? Mas vários lugares distintos, assim, né? Então, através da tecnologia. Não quero dizer que eliminou as manifestações espíritas, não. É que, como Kardec falou, né? É raro de acontecer, né? É mais raro. Precisava ter um espírito falando aí, né? Do nada aí para Mas é muito interessante, né? Como se utilizam dos meios necessários para cada período, né, Luiz? Para determinada situação.
É tudo muito organizado, né? Como você disse outra vez. Foi Tudo baseado numa... acontece de forma muito organizada e parece até metódica, né? Para que tudo ocorra de forma correta e no tempo certo, que acompanha também a nossa evolução, né? O nosso entendimento. É muito interessante. Eu vou dar um exemplo que era assim, algo que me deixava louco da vida. Eu falava, poxa, ao mesmo tempo, Steve Jobs era uma pessoa assim que eu admirava por ele estar inventando tanta coisa boa, né, em termos de informática, né? Mas também eu ficava meio querendo estrangular ele às vezes, porque ele mudava o sistema, sabe, os plugs e tudo, e eu tinha que ter um outro, ou um adaptador durante um tempo, mas depois já não servia mais, e aí tem que ter um outro modelo de computador. Aí eu falava, puxa vida, por que ele faz isso com a gente, né? Mas, na verdade, é a evolução daquilo, porque não dá para criar já de cara a perfeição. Perfeição relativa, né? Assim, a coisa na performance mais elevada. Então, tudo tem um caminho. Se pegar os carros de antigamente, os primeiros carros, né, eram carros assim absurdamente limitados, né? E comparado com hoje, nossa, não dá problema, não dá nada. Claro, vai ficando velho, vai dando, mas dentro de um período, pode ver, o carro a gente roda muito e ele funciona, né? Aí pega o telefone celular, né? Quanto que não evoluiu? Eu lembro de... Hoje a gente ainda vê em filmes, assim, aquele tijolão enorme, né? Que era um celular. Hoje tem que fazer de forma que a gente possa manusear. Porque se for... dá para fazer algo assim, do tamanho de um dedal, né? Mas é que aí não é producente, não vai atender a nossa necessidade. Então tem que ter o tamanho apropriado. Mas as coisas vão se, né, evoluindo realmente. E assim, tudo, se for ver bem, a gente está evoluindo, né, em tudo que a gente faz. E também na mediunidade, ou no espiritismo, ou no conhecimento espírita, também foi evoluindo. E foi muito interessante. Até hoje eu me lembro da pergunta que você fez, que nos levou a lembrar que não dava para ter a psicofonia já de cara. Se já estavam internando gente, matando gente, imagina com o advento da psicofonia já de cara, né? Não, primeiro veio na base do movimento de coisas, né? E depois foi crescendo. E o nosso Cuco aqui já está dando o nosso alerta, né? E hoje está todo mundo silencioso, mas espero que alguém queira fazer a prece final aí. Alguém gostaria de fazer? Dizer algumas palavras? Ô Luiz, é o Edson, boa noite. Oi, Edson. Boa noite. A tecnologia já vem lá de cima, a gente já vem preparado para isso. Mas se você quiser, eu posso fazer a prece, sim. Ah, que bom. Pensei que via através da tecnologia lá de cima, né? Mas tá bom. Eu acho que sim. Não esqueça disso, só aproveito, só abrindo um parênteses, mas ela vem também de forma, né, dosada, tudo no seu tempo, para que a gente possa melhor aproveitar, até mesmo na utilização, na melhoria, tudo. Porque tem coisa que a gente nem pode receber agora, porque a gente nem está preparado moralmente para isso, né? É melhor que venha devagarinho. E nós somos co-criadores. Então, através da nosso esforço, a gente vai melhorando aquilo que pode ter vindo por inspiração, que pode ter vindo, né, por revelação, enfim. Mas é isso. Obrigado, Edson. Verdade. A gente vai por dose, né? Mas tá bom, Luiz. Vamos agradecer a Deus, né? Vamos se sentir abraçado aí pela espiritualidade, agradecendo por mais essa quarta-feira, por mais esse aprendizado, principalmente para mim, que estou bem engatinhando na parte espiritual. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, por nós estarmos aqui respirando, né, essa harmonia, essa gratidão. E que Deus nos transforme e nos transporte para a próxima semana, para melhorar a nossa sabedoria e entender mais essa parte espiritual que é tão linda. E que nós sentimos sempre ao lado de Jesus, da bondade,
sem egoísmo, né? Sem inveja, e que trazemos sempre o aprendizado do amor. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite. Obrigado aí pela participação. Boa noite, fiquem com Deus.